Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem e animados para começarmos essa disciplina, que é a disciplina de bioquímica. A disciplina de bioquímica, ela está junto com as disciplinas de bromatologia e microbiologia e processos fermentativos. Então, vocês vão ver que essa disciplina ela é básica para o entendimento desses processos fermentativos que vão ocorrer, que, como vocês devem saber, os processos fermentativos, eles envolvem reações bioquímicas. O que significam essas reações bioquímicas? São reações que acontecem, que envolvem organismos vivos. No caso dos processos fermentativos, eles envolvem bactérias, leveduras, e para isso a gente precisa entender todas as reações, ou as principais reações que acontecem em determinados processos bioquímicos, né? E o bioquímico, ele vem justamente porque envolve organismos vivos. Então, na verdade, tem duas vertentes, né? O estudo das reações químicas que envolvem organismos vivos, sejam eles reações que mantêm a vida. Então, aqui dispensa apresentações, né, pessoal? Vocês aí no último semestre da disciplina, penúltimo semestre da disciplina, me acompanhando aí, né, a gente junto ao longo de 3 anos e meio, né, encerrando aí o 4º ano, acho que já dispensa aí as apresentações. Quanto à disciplina de bioquímica, pessoal, é uma disciplina com uma carga horária de 40 horas. Então, ela é formada por 2 módulos, inicia dia 7 de fevereiro e finaliza no início de abril. Então, como nós já vimos aí ao longo de todo o curso, a química ela tem 4 eixos principais, que é a química analítica, a química orgânica, a fisicoquímica, a inorgânica. Dentro disso, nós vimos algumas especificações, né, que, na verdade, são eixos que fazem parte da química, mas eles acabam sendo uma junção, né, uma interdisciplinaridade que envolve as grandes áreas. Então, vocês já viram a parte da química ambiental, que nada mais é que a aplicação da química analítica, da química orgânica, da fisicoquímica, até mesmo da química inorgânica, nas questões que envolvem o meio ambiente, e agora a bioquímica é a mesma coisa, só que são as reações que ocorrem, que envolvem organismos vivos, e que também as próprias reações que ocorrem dentro desses organismos vivos. E como nós sabemos, são milhares de reações, milhões de reações que acontecem em todos os organismos vivos. Então, na verdade, a nossa sobrevivência, a gente só está aqui porque está acontecendo uma série de reações dentro do nosso organismo, e com isso mantém a gente vivo, nos mantém aptos a exercer todas as atividades presentes no nosso dia a dia, né? O pensar, o respirar, o dormir, o andar, estudar, né? Então, tudo isso que nos mantém são as reações químicas, que na verdade a gente chama de bioquímica, porque ela está inserida dentro de um organismo vivo, mas que não difere, porque nós vamos ter reações de adição, reações de oxidação, reações de quebra, reações de dupla troca, reações que envolvem macromoléculas, reações que envolvem as biomoléculas, né, que são as macromoléculas, reações de polimerização dentro das células, reações de despolimerização dentro das células, reações que liberam energia, reações que absorvem energia. Então, na verdade, a gente vai ver uma aplicação de todos os conceitos da química dentro da bioquímica também, de uma maneira rápida, né? Porque é uma disciplina de 40 horas. Então, o objetivo é justamente desenvolver as competências específicas e habilidades nos conceitos básicos de bioquímica, e que isso vai ser dividido em 2 frentes. Uma, que num primeiro momento a gente vai estudar as biomoléculas. Quem são as biomoléculas? Os carboidratos, as proteínas, os lipídios, o DNA. E depois, num segundo momento, as transformações. Então, as reações bioquímicas, que a gente chama de metabolismo. É como que essas transformações, reações, que ocorrem envolvendo essas biomoléculas, como que elas estão integradas.
No caso do nosso curso, a gente vai focar no metabolismo do carboidrato, mas ele já vai dar suporte para o entendimento de muitas coisas, e até mesmo para a nossa sobrevivência, né? Então, é o principal, todos são importantes, mas o principal e o que garante a principal produção de energia para os organismos vivos é o metabolismo do carboidrato. E aí, os outros a gente vai falar um pouquinho só, para que vocês tenham uma noção, mas é o metabolismo de carboidrato que a gente vai focar, porque ele vai dar subsídio para a disciplina de processos fermentativos. Então, aqui no plano de ensino, que está descrito quais são as habilidades e competências, né? Então, identificar e comparar as funções das principais organelas celulares, né? Porque isso acontece tudo dentro da célula. Reconhecer as biomoléculas e a organização delas, enumerar as interações químicas e a função da molécula de água, que ela é extremamente importante, diferenciar os diferentes tipos de carboidrato, reconhecer as funções, né, que esses carboidratos exercem dentro das células, descrever a estrutura e a função dos aminoácidos, que são os componentes das proteínas, diferenciar as estruturas desses aminoácidos e dessas proteínas, identificar depois os principais lipídios, né? Reconhecer as funções biológicas desses lipídios e depois compreender o metabolismo dos carboidratos. Os invejosos, pessoal, vão dizer que é muito difícil bioquímica. Não é simples, mas ela no entendimento, ela é uma disciplina maravilhosa, né? Porque, na verdade, a gente vai estudar as reações que acontecem dentro do nosso próprio organismo, né? E, além de tudo, essas reações, elas também são bases para muitos produtos que estão no nosso dia a dia. Então, vocês sabem que o etanol, ele é proveniente de um processo fermentativo. Então, na produção de etanol, a gente adiciona leveduras no caldo da cana, né, para que ocorram as transformações. Alguns medicamentos, eles também são produzidos dessa forma. Então, a gente tem inúmeras aplicações disso no nosso dia a dia, certo? Então, é uma das disciplinas mais bonitas do curso, né, modéstia à parte, mas ela é enriquecedora e a gente consegue aplicar muitos conceitos que vocês viram até o momento. Então, no final, vocês me dizem. Com relação à estrutura da disciplina, né, então, ela é 40 horas, 2 módulos, então, o primeiro módulo de fevereiro a março, o segundo módulo de março até abril. Ai, desculpa, pessoal. Cada módulo, então, com tema, com a aula web, a aula ao vivo gravada, material de apoio e referência, e as atividades avaliativas, né, então, elaboração de um vídeo, que vocês sabem que eu gosto bastante disso, questionário, construção de mapa mental, e um questionário também fazendo parte aí do segundo módulo. E a nossa avaliação, que a avaliação, ela é uma prova presencial. Então, nesse caso, não é atividade, é prova mesmo presencial no polo. Avaliação, né, a nota segue o padrão, né, então, as atividades avaliativas, aqui, uma atividade de cada módulo, mas lembra que a gente pode ter mais de um tipo de avaliação em cada módulo, a participação nas aulas ao vivo, né, que conta aí com 8%, e a avaliação presencial obrigatória, que vale 52% da nota final. Então, seguindo o mesmo critério, então, média final acima de 6 ou maior que 6 já estão aprovados, e abaixo de 6 vocês têm direito a fazer o exame, e aí, atingindo a média 5, é aprovado, se não, reprovado. Muito das nossas referências bibliográficas, elas estão disponíveis nas bibliotecas virtuais, então os clássicos da bioquímica estão disponíveis lá, então a Anita Marzocco, o Voet, que é um livro lindo, o Leninger, o Strayer, que é o meu predileto, né, porque ele ensina as reações metabólicas, né, as reações presentes nos processos metabólicos com o olhar de um químico.
Então, a gente não fica falando, tal molécula se transforma em outra, se transforma em outra, se transforma em outra. A gente consegue enxergar a reação, a gente consegue identificar o tipo de reação, e aí isso fica mais fácil para entender o produto gerado. Né? Então, aqui são algumas referências que estão disponíveis, mas vocês ficam livres também para buscar outras referências bibliográficas. E esses livros todos têm na biblioteca virtual, mas também quem tiver interesse e puder utilizar os livros físicos, todos eles têm na biblioteca também. Vocês têm o meu contato, né? Na verdade, como a gente está com a disciplina, o ideal é que a gente se comunique pela plataforma, né? Nós temos o fórum de boas-vindas, né? E o fórum para conversar por ali, porque muitas vezes a sua dúvida também é dos outros alunos, então vale a pena sempre conversar pelo fórum, certo? Então, o que eu gostaria de introduzir para vocês sobre essa disciplina é justamente isso, que nós tenhamos sucesso e que vocês tenham encantamento com a bioquímica da mesma forma que eu tenho, porque daí hoje muitas coisas que eu vejo no meu dia a dia, eu consigo enxergar a bioquímica por trás, né, que vai desde a produção de uma cerveja, a produção de um combustível e até o apodrecimento da comida que fica em cima da pia, certo? Então, que vocês se divirtam ao aprender as reações bioquímicas e as informações e conhecimento trazidos pela disciplina, certo? Então, um abraço para vocês, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.